Olá, amigo online, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quero saudá-los aqui, dizer que sou professor de vocês de ética jurídica, vou acompanhá-los ao longo dessas 14 aulas, de modo que nós consigamos vencer o conteúdo de ética jurídica e possamos gabaritar, não é outra coisa que eu desejo. Vocês vão gabaritar a prova no exame da ordem, acertando, portanto, aí 10 questões de 80 e, consequentemente, garantindo com uma certeza muito grande a aprovação nesta primeira fase. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar um pouco para vocês aqui. Eu venho lá da Bahia, né? Eu sou mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, né? Sou professor da pós-graduação em Direito do Estado da UFBA e de outros cursos de pós-graduação. Sou coordenador adjunto e professor do curso de Direito do Centro Estácio da Bahia. Aproveitar o ensejo e mandar um abraço aqui para o coordenador, professor Melo, né? Lá da Estácio da Bahia. Um abraço também para todos os meus colegas e meus alunos, né? Eu também sou consultor acadêmico em algumas instituições de ensino superior, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia, palestrante, pesquisador e advogado. Certo, meus amigos? Então nós vamos aí iniciar os nossos estudos de ética jurídica. Meta, gabaritar, não é outra coisa, gabaritar o exame da ordem. Vocês vão dizer assim, professor, gabaritar não é uma tarefa um tanto quanto hercúlea? Mas vocês são capazes, vocês vão ver aqui que fazendo o dever de casa, certamente que vocês obterão esta aprovação no exame da ordem e conseguirão gabaritar a prova. Não tem maiores mistérios não, tá certo? O exame da ordem é um exame tranquilo para quem estudou, né? Quem passou os seus 5 anos se dedicando, né? Como eu sei que é o caso da maioria de vocês, certamente não precisam temer a prova do exame da OAB, né? É mais uma prova. Aquele aluno que foi dedicado ao longo dos seus 5 anos de faculdade, né? Fez poucas provas finais, não perdeu em disciplinas, ou se perdeu, se dedicou e aprendeu a matéria que não aproveitou naquele momento adequado, certamente que logrará êxito neste exame, né? E nosso papel aqui é buscar auxiliá-los nessa caminhada. Só fico satisfeito com vocês gabaritando a prova de ética, tá certo? Vocês precisam gabaritar a prova, acertar as 10 questões. Certamente com 10 questões vocês precisam de 40 para aprovação na primeira fase. Então vocês já têm aí 25% da aprovação de vocês se estudarem bem ética. Algumas dicas serão dadas aqui e certamente vocês lograrão esta aprovação no exame da OAB. Vamos lá, pessoal. Vamos ao nosso plano de estudo. Pois bem, primeiro ponto que nós precisamos pontuar é a legislação de referência, né? Vamos ver aqui, inclusive, nesta aula de hoje, né? No nosso plano de estudo, nós vamos abordar a legislação de referência, né? Nós vamos abordar quais são os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, quais são os requisitos para integrar a Ordem dos Advogados do Brasil. Basicamente, são esses 3 pontos que serão abordados por nós nesta primeira aula, tá certo? Mas ao longo de todo o curso, e é isso que eu vou fazer com vocês aqui, vou expor esses conteúdos que serão abordados ao longo das nossas 14 aulas, e é o que faremos agora. Veremos na sequência os direitos dos advogados, né, que são muitos, precisamos estar conscientes disso, as prerrogativas do advogado, as incompatibilidades e os impedimentos, os atos privativos do advogado, os atos do estagiário, que também pertence à ordem, nulidade de atos, responsabilidade do advogado
civil, penal e administrativa. Vamos ver ainda os direitos do advogado empregado, sociedade de advogados, quais os requisitos para constituir uma sociedade de advogados. Vamos tratar também dos honorários advocatícios e das suas espécies. Vamos compreender a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto em âmbito federal quanto em âmbito de seccionais e subseções. A deontologia profissional da advocacia, que tem uma certa peculiaridade, mas a deontologia profissional, ela também tem uma similitude com as outras profissões e mais ainda com as outras profissões jurídicas, né? Quais sejam a profissão do magistrado e a profissão do membro do Ministério Público. Vamos ainda no contexto da deontologia, né? A forma como o advogado deve se portar no seu agir profissional. Vamos tratar da questão do dever de sigilo, certo? Importantíssimo para o exercício da profissão. Vamos ainda tratar sobre os contornos da publicidade e da atividade advocatícia, né, que deve ser vista com bastante reserva, né? A advocacia, ela não pode, em hipótese alguma, atuar no contexto de uma publicidade como outra atividade e serviço qualquer. Ela tem uma especificidade, uma peculiaridade, e nós vamos abordar isso aqui também. Processo ético-disciplinar, como ele funciona, né? E algumas notas também sobre o regulamento geral da Ordem dos Advogados. Bom, pessoal, vamos ao nosso primeiro ponto de aula. Qual é o nosso primeiro ponto? Legislação de referência, ou legislação importante. Pessoal, basicamente são 3 as legislações que devem orientar o profissional do direito, especialmente no seu agir, na sua conduta ética. São 3 os diplomas normativos que não podem faltar no cabedal de conhecimento do profissional do direito, do advogado. Quais são eles? A Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Este é lei em sentido estrito mesmo, né? Na verdade, essa é a lei realmente, a Lei 8.906 de 1994, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O Regulamento Geral, outro diploma normativo, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, ou RG, e o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que aqui nós estamos colocando em siglas para facilitar a compreensão. Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil é a OAB, RG, que não é Registro Geral, é Regulamento Geral, Estatuto da Advocacia, e Código de Ética e Disciplina como sede. Portanto, lembrando aos senhores, não esqueçam, tarefa obrigatória de casa, estudar o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Esses diplomas normativos devem ser lidos mais de uma vez, bem como os exercícios devem ser realizados. A propósito, aproveitando o ensejo, já digo aos senhores que ao final de nosso curso nós vamos comentar e resolver os 3 últimos exames da Ordem dos Advogados, certo? O 10º, o 11º e o 12º. Vamos resolver toda a prova e os senhores vão perceber que não há nenhum bicho de 7 cabeças, né? É uma prova simples, uma prova tranquila e que basicamente, senhores, basicamente o que se cobra na prova é letra de lei. Inclusive, a prova, muitas vezes, na sua imensa maioria, resume-se a reproduzir a letra da lei, ora do Estatuto, ora do Regulamento Geral, ora do Código de Ética e Disciplina da OAB. Pois bem, meus amigos, vamos caminhar.
Bom, vamos ao segundo ponto. Qual é o segundo ponto que nós vamos explorar? Quem integra a Ordem dos Advogados do Brasil? Né? Tudo isso também está disciplinado em lei. Está lá no artigo 8º do Estatuto. Né? O advogado. Quais são os requisitos para inscrição como advogado? Primeiro ponto. É indispensável capacidade civil. Aí vocês vão dizer assim, professor, capacidade civil. Pode um indivíduo com menos de 18 anos se tornar advogado? E eu vou responder a vocês com muita tranquilidade. Sim, pode. Por quê? Pergunta que não quer calar. Naturalmente, que o indivíduo ele pode se emancipar. Né? Existe a figura da emancipação, que torna o indivíduo capaz para o exercício dos atos da vida civil antes mesmo de completar os 18 anos. Essa emancipação pode ser voluntária e pode ser judicial ou legal. Né? A legal, quando ele é aprovado em um concurso público, a judicial, por suprimento judicial, quando os pais se negam de maneira injustificada a conceder a emancipação, ou ainda a voluntária, por atuação dos próprios pais. Existem casos, inclusive, de indivíduos que se tornaram advogados antes mesmo de completarem os 18 anos. Né? Casos raros, mas existem indivíduos que são dotados de genialidade. Né? E, sendo dotados de genialidade, já estão aptos para exercer, né? Naturalmente, mediante aferição judicial, e isso vai ser viabilizado. Certo? Então, a capacidade civil no Brasil, via de regra, acontece aos 18 anos. Mas, antes disso, é possível que aconteça a emancipação. O indivíduo vai se tornar apto para exercer livremente os atos da vida civil, e em se tornando apto para exercer os atos da vida civil, naturalmente que ele poderá exercer a advocacia cumpridos os demais requisitos. Esse é apenas um deles. Vamos voltar lá. Vamos para o segundo requisito. Apresentar diploma ou certidão de graduação em Direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Certo? Esse ponto também é fundamental. Naturalmente que é privativo, né, o exercício da advocacia para aqueles que são bacharéis em Direito. Tá certo? Vamos na sequência. Outro ponto que não pode faltar para que o indivíduo consiga inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. É preciso que ele apresente título de eleitor, quitação eleitoral e quitação com serviço militar, no caso de brasileiro, que a gente vai ver também a figura do advogado estrangeiro, né? Caso mais especial. Mas no caso de brasileiro, ele tem que apresentar a quitação com serviço militar. O quarto ponto é o requisito que vocês estão almejando, né? A aprovação no exame da ordem. Né? Alguns discutem bastante o fato de que a aprovação no exame da ordem é inconstitucional, mas o fato é que a norma que determina que no exame da ordem, o exame da ordem seja requisito obrigatório para que o indivíduo acesse o ensino, ou melhor, acesse a advocacia, não é inconstitucional, porque trata-se de norma de eficácia contida. Portanto, pode-se exercer a advocacia desde que cumpra-se o requisito da aprovação no exame da ordem. Isso é fundamental. Não há o que se discutir a constitucionalidade do exame, embora alguns se levantem em relação a isso. Tá certo? Pois bem, outro ponto. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Nós vamos dedicar aqui uma parte do nosso curso a estudar as incompatibilidades e os impedimentos.
é um ponto que também é muito cobrado no exame da ordem. Outro ponto fundamental trata-se da questão da idoneidade moral. Né? O indivíduo não pode ter uma conduta escandalosa, né? Não pode ter praticado nenhum tipo de delito, porque nesse contexto da idoneidade moral nós podemos inserir também a não prática de delitos, né? O fato de o indivíduo não possuir uma conduta incontinente, uma conduta descabível dentro dos padrões médios de moralidade. Tá certo? E, por fim, a necessidade que o indivíduo tem de prestar o compromisso perante o Conselho. Tá certo? Todos vocês, quando forem aprovados no exame da ordem, somente terão acesso e direito de exercer a advocacia mediante a prestação do juramento. Tá certo? Bom, vamos lá. Existem, pessoal, alguns tipos de inscrição para que o indivíduo possa exercer a advocacia, para que o indivíduo integre os quadros da Ordem dos Advogados. Temos a inscrição principal, temos a inscrição suplementar, né? E temos uma inscrição decorrente de transferência, tá certo? Vamos voltar aqui. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Certo? Então, pessoal, todo advogado tem a sua inscrição no local onde ele exerce a sua profissão com habitualidade. No meu caso, por exemplo, na Bahia. O advogado que exerce a sua atividade em outra seccional vai ter que ter a sua inscrição nesta outra seccional. Normalmente é o local que coincide com o seu domicílio. No caso da inscrição suplementar, né, quando o advogado ele exerce funções fora dos limites da sua seccional, de onde ele estabeleceu o seu domicílio, né, portanto o local onde ele reside com ânimos definitivo, né, com vontade de permanecer, mas ele pode naturalmente exercer a advocacia para além dos limites desse território. E aí ele vai necessitar de uma inscrição suplementar, que está lá disciplinado no artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O que é que diz lá? O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado junto ao Conselho Seccional, onde se instalar, ficando os sócios obrigados à inscrição suplementar. Né? Se uma filial, naturalmente, ele é aberta fora dos limites da seccional. E aí o fundamento da inscrição suplementar. Além da inscrição principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, certo? Em cujos territórios passa a exercer habitualmente a profissão, considerando-se, esse ponto aqui é fundamental, eu vou destacar aqui várias vezes, tá certo? Considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano, tá certo? Portanto, o advogado é considerado exercente de atividade habitual fora dos limites do seu território, carecendo, portanto, de uma inscrição suplementar, no momento em que ele tem atuado em mais de 5 causas por ano. Fora disso, o advogado atua 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes que seja, né? Ou melhor, até 5, pessoal, quando exceder, ele não precisa dessa inscrição suplementar. Ele vai exercer a advocacia fora dos limites do seu território, mas exercerá essa advocacia, naturalmente, que sem a exigência de uma inscrição suplementar. Não vai estar, portanto, irregular se ele exerce a advocacia fora, dentro desses padrões
não excedendo as 5 causas, apenas com a sua inscrição principal. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar. Existe ainda um outro tipo de inscrição, que é uma inscrição decorrente de transferência. Tá certo? Está lá no artigo 10º, parágrafo 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz: no caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, e aqui por que diz apenas outra unidade federativa? A gente vai ver, quando estudarmos a estrutura da Ordem dos Advogados, que para cada unidade federativa existe uma seccional. Então, a estrutura administrativa da OAB, ela é similar à estrutura da República Federativa do Brasil, porque para cada federação existe uma seccional. Pois bem, então quando o advogado muda o seu domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente, que naturalmente para cada conselho seccional existe uma unidade federativa. Pois bem, vamos lá. Chegamos no ponto do cancelamento da inscrição do profissional, certo? Quais são as situações em que haverá o cancelamento da inscrição do profissional no caso do advogado? Primeiro ponto, se assim o requerer. Ninguém é obrigado a exercer a advocacia, né, como nenhuma outra profissão. Então, questão de voluntariedade. Sofrer penalidade de exclusão. Nós vamos estudar aqui quando tratarmos das infrações ético-disciplinares, né? Existem graduações de punições, né? Advertência, censura, suspensão, chegando ao ponto da exclusão, tá certo? Então, terá, portanto, a sua inscrição cancelada se o advogado for excluído. No caso do advogado falecer, é óbvio, né? Tem algumas questões que são até ridículas a serem comentadas. Mas vamos lá. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Vamos também mais adiante estudar as incompatibilidades. Existem determinadas atividades que não são compatíveis com a advocacia, seja pelo poder político que o sujeito tem ao exercer essa função, que pode configurar até captação de clientela, seja pelo poder econômico, mas são situações que inviabilizam o exercício da advocacia. Nós vamos estudar também mais adiante. Perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição, né? Então, vamos voltar lá. São alguns requisitos para a inscrição. Então, por exemplo, se o advogado passa a ser inidôneo moralmente, se ele perde a capacidade civil, por exemplo, é um outro caso, se o diploma dele é considerado inválido, né? A instituição não é oficial ou não é autorizada, não foi credenciada, portanto o advogado será considerado, perderá então o direito de continuar exercendo a advocacia, tá certo? Isso, portanto, é mais um requisito. O aspecto da licença, pessoal. Todo profissional tem o direito de se licenciar, né? Com o advogado não é diferente, né? O advogado tem o direito de pedir uma licença profissional. Quais são as situações? Se ele requer, né, por motivo justificado, ele tem direito a essa licença. Se ele passa a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia, ele também tem o direito a essa licença. Normalmente o advogado pode ser convidado para exercer um cargo em confiança na estrutura do executivo, ou mesmo do legislativo, ou do judiciário, né? E naturalmente que ele vai estar incompatível para o exercício da advocacia, mas esta incompatibilidade será uma incompatibilidade temporária. Ele se licencia e volta ao exercício da profissão. Se ele também sofre doença mental considerada curável, né? Se é incurável, não tem possibilidade de retornar. Mas se é curável, em
adquirindo novamente a capacidade civil plena, ele volta, portanto, a exercer a sua profissão. Bom, outro ponto que nós precisamos ver nesta aula de hoje, questão do impedimento. São impedidos de exercer a advocacia, né? Impedidos de exercer a advocacia, portanto, não podem exercer a advocacia em hipótese alguma. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada à entidade empregadora, certo? Esses advogados estão, portanto, impedidos de exercer a advocacia, naturalmente contra a fazenda que os remunera. Seria um contrassenso, né? Eu não posso imaginar, vamos pensar numa instituição privada, que um indivíduo trabalhe nesta empresa e funcione como advogado contra esta mesma empresa, né? Há, no mínimo, uma incompatibilidade ética, para não dizer algo mais grave, tá certo? Portanto, vamos avançar. Ponto 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Membros do Poder Legislativo. E entendam membros como aqueles exercentes de mandato eletivo. Deputados, senadores, vereadores, né? Em seus diferentes níveis, portanto, são todos esses, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Aqui é uma revisãozinha de direito administrativo. Todo mundo, né, quando vai estudar ética, tem que saber um pouco de cada uma das outras disciplinas. Quais são essas pessoas jurídicas aqui? São pessoas jurídicas, né? São entes da administração pública, direta e indireta. É isso que está sendo tratado aqui, né? Pessoa pública da administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, entidades paraestatais, empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público, né? E as próprias pessoas jurídicas de direito público. Tá certo? Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, ainda no que tange à incompatibilidade, tá certo? A advocacia, meus amigos, ela é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: chefe do Poder Executivo e membros das mesas do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Pois bem, pessoal, a incompatibilidade, ela é total. Vocês perceberam aqui, se a gente voltar lá, né, quando nós tratamos dos impedimentos, os impedimentos eles são parciais, né? Por quê? Porque os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. A impossibilidade de exercer a advocacia para os impedidos está limitada à fazenda que os remunera, né? Assim como os membros do Poder Legislativo. Quando nós falamos em incompatibilidade, nós falamos em impossibilidade total. O chefe do Poder Executivo não pode exercer a sua função, em hipótese alguma, a função advocatícia, né? O chefe do Poder Executivo não pode exercer a advocacia de hipótese nenhuma. Por quê? Porque a influência que ele tem em todo o Estado, e entendo o Estado como a União, é inegável, né? E ele não pode se locupletar dessa sua condição para exercer a advocacia. Naturalmente que isso desequilibraria, né, a cena processual, né? Então o chefe do Poder Executivo está incompatibilizado, não é nem impedido, para o exercício da advocacia. Portanto, não pode exercer a advocacia em situação alguma. E os membros da mesa do Poder Legislativo, né, fazendo a semelhança do chefe do Poder Executivo, os membros da mesa do Poder Legislativo representam a chefia
de um poder no Estado, no caso o poder legislativo. E naturalmente seus substitutos legais também estão incompatibilizados para o exercício da advocacia. A regra, pessoal, e a finalidade, né, a ratio essendi, ou seja, a razão essencial desse dispositivo normativo, nós pensamos na proibição para os membros das mesas do Poder Legislativo e para o chefe do Poder Executivo, é exatamente, rigorosamente a mesma. Vamos lá pegar o segundo ponto, que é quando a gente trata dos membros de órgãos do Poder Judiciário, né? Eu já falei do Poder Legislativo, já falei do Poder Executivo, agora estou falando do Judiciário. Os membros do Poder Judiciário também estão incompatibilizados para o exercício da advocacia. E os membros, pessoal, nunca é demais lembrar, são os juízes, né? Os juízes, os desembargadores, os ministros, né? Esses estão incompatibilizados para o exercício da advocacia. O juiz tem o papel, né, nobre também, como o nosso, de defender, mas o papel do juiz é de judicar, né? O nosso papel é de defender, então não é possível haver essa mistura de funções. Quando ocorre essa confusão de funções, a função judicante com a função advocatícia, isso pode acabar gerando um transtorno para o próprio desenvolvimento da advocacia, né? E, em última análise, até do fazer justiça. Os membros do Ministério Público seguem a mesma lógica. Por quê, pessoal? Porque o Ministério Público, em verdade, ele é o órgão acusador. E, em sendo o órgão acusador, ele não pode fazer as vezes da defesa, né? Embora o Ministério Público, sendo o dominus litis, né, o dono da ação penal, especialmente, ele pode, inclusive, deve se encontrar em alguma situação de pedido, né, inclusive da absolvição do indivíduo que está sofrendo uma persecução criminal, mas não é possível que ele exerça funções de advogado. As funções no processo são muito bem definidas, né, especialmente no sistema democrático, em que as funções são especializadas, né? Quando há essa confusão no exercício de funções, confusão essa, percebendo que o membro do Ministério Público, que é o titular de uma função do Estado, né, de salvaguardar os interesses da sociedade, e ele naturalmente tem uma influência política muito grande, nós não podemos imaginar que este membro do Ministério Público possa, né, exercer funções advocatícias, né? Até porque isso poderia promover um desequilíbrio, inclusive na relação jurídico-processual, conforme eu já mencionei. O membro do Ministério Público, portanto, os membros dos órgãos do Poder Judiciário, e voltando lá um pouquinho, chefe do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo e seus substitutos legais, todos esses estão incompatibilizados para o exercício da advocacia. Membros também dos tribunais e conselhos de contas, né, à semelhança dos demais. Juízes especiais da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Qual é o objetivo, pessoal? Impedir que haja uma influência negativa no próprio fazer justiça, um desequilíbrio na relação jurídico-processual. Então, essas pessoas exercem as suas funções e ficam limitadas às suas funções. O poder, naturalmente, poderia acabar influenciando e desequilibrando, portanto, o jogo processual. Bom, outros que estão incompatibilizados para o exercício da advocacia. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, que vocês já sabem muito bem isso, suas fundações e suas empresas controladoras ou concessionárias de serviço público, tá certo? Então, esses também estão impedidos. Nesse caso específico aqui, é por causa, além do poder político, da influência do poder econômico, tá certo?
Pois bem, ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Aqui segue a máxima do impedimento aos membros do Poder Judiciário. Então, se o indivíduo exerce cargo ou função vinculada direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário, olha aqui a influência do poder político, no caso do poder de julgar, que exerce serviços notariais e de registro. Esses indivíduos também estão impedidos, ou melhor, incompatibilizados para o exercício da advocacia. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Óbvio, né, pessoal? Também a influência que o exercente de atividade policial pode praticar no âmbito da relação processual. Então, o policial, ele tem a função de salvaguardar a integridade física das pessoas, a segurança da sociedade em última análise. Se ele exerce a função de órgão, né, da ponta de lança ali da persecução criminal, não é possível que ele também exerça a função de defensor dos interesses daqueles que estão, especialmente no âmbito da seara penal, que estão sofrendo uma persecução criminal. Haveria uma confusão de funções que inviabilizaria o exercício de cada uma dessas atividades. Tá certo? Então, o objetivo é salvaguardar a ética de cada uma das profissões. O advogado, ao defender, defende com base em princípios. O juiz, ao julgar, defende com base em princípio, qual seja, imparcialidade. O membro do Ministério Público defende com base em princípio, qual seja, a busca pela verdade, pela justiça. Assim como todos os demais, mas esse especialmente. Não é à toa que é chamado de promotor de justiça, né? O membro do Ministério Público. Mas o advogado, ele vai buscar fazer com que a lei seja aplicada da forma mais correta possível, né? Ele vai defender os interesses do seu cliente, não com o objetivo de fazer com que ele seja considerado inocente sendo culpado, mas de fazer com que a lei seja aplicada da forma justa. Essa é a deontologia, né? Esse é, portanto, o dever ser da atividade do advogado. Pessoal, vamos aqui a um último ponto da incompatibilidade. Ocupante de função de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas, né? Aqui é a força do poder econômico, né? Claramente que pode trazer um desequilíbrio, né? Repetindo, um desequilíbrio à relação jurídica processual, tá certo? Que é a atividade principal do advogado. Ele pode também se locupletar dessa condição, inclusive para captar clientela, que constitui uma infração ético-disciplinar. Pois bem, vamos lá, pessoal? Pessoal, tem algumas dicas aqui para vocês, né? Não fique ligado. Bom, primeiro, via de regra, é possível advogar, tá certo? A gente percebeu de tudo que a gente estudou aqui, ó. Vamos voltar lá um pouquinho. Via de regra, é possível advogar. Mas em algumas situações o indivíduo está impedido de advogar. Mas esse impedimento, né, é excepcional e esta exceção se dá, né, especialmente contra a fazenda pública que os remunera. Tá certo? Então, aquele indivíduo que é servidor da administração pública, direta ou indireta, no âmbito do município, no âmbito do Estado, ele está limitado a não advogar contra ou a favor essa fazenda que o remunera. Vamos avançar lá. Aí chegamos no ponto, né? Sim, primeira dica nossa, né? É possível advogar, exceto contra a fazenda que o remunera, né? Então, essa é uma regra geral, tá certo? Então, quando vocês não lembrarem a resposta, não lembrarem exatamente qual é o ponto,
sigam essa regra geral, que a probabilidade de vocês acertarem é de 90%. Certo? Bom, outro ponto. Incompatibilidade, né? Quando se trata de incompatibilidade definitiva, nós temos o cancelamento da inscrição nos quadros da OAB. Tá certo? Quando se trata de incompatibilidade definitiva, nós temos o cancelamento. O cancelamento, portanto, é algo em definitivo. Quando nós temos uma incompatibilidade temporária ou provisória, nós temos a figura da licença, que estão lá dispostas nos artigos, vamos lembrar aqui mais uma vez, né? O cancelamento está lá no artigo 11 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Se assim o requerer, se sofrer penalidade de exclusão, se falecer, se passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia, se perder qualquer um dos requisitos necessários para a sua inscrição, ele vai ter a sua inscrição cancelada, certo? O cancelamento, portanto, é definitivo nesses 5 quesitos que nós acabamos de apontar aqui. Se ele se incompatibiliza provisoriamente, ele vai ser licenciado ou temporariamente. E essa licença vai acontecer em virtude de requerimento por motivo justificado. Caso ele passe a exercer em caráter temporário, olha aqui o caráter temporário da licença, atividade incompatível com o exercício da advocacia, ou ainda, se ele sofrer doença mental considerada curável, né? Portanto, tudo isso tem o caráter da provisoriedade. Tá certo? Bom, vamos avançar aqui para mais uma dica. Certo? Então, só resumindo. Definitiva, a incompatibilidade, nós temos a figura do cancelamento, lá no artigo 11 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Se a incompatibilidade ela é temporária, nós temos a figura da licença, que é algo que se trata de um afastamento de uma incompatibilidade provisória ou temporária, tá certo? Outra dica aqui, pessoal, interessante. Professor de curso jurídico, vocês devem naturalmente saber disso, né? Professor de curso jurídico pode advogar, né? O Estatuto da Ordem dos Advogados não proíbe, né? Inclusive permite, autoriza que o professor de curso jurídico possa advogar. Inclusive, nesse caso específico, contra a fazenda que o remunera. E aí vamos para quais exemplos? Professor de uma universidade aqui no Rio, né? Professor da UERJ, lá, qual é a fazenda que o remunera lá? Universidade do Estado do Rio. É o Estado do Rio de Janeiro. Ele pode advogar, inclusive, contra o Estado do Rio de Janeiro. Não há impedimento algum. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou da Federal da Bahia, ou de Sergipe, ou de Alagoas, ou de onde quer que seja, né? O professor ele pode advogar contra a fazenda que o remunera, né? Seja ele professor de uma universidade pública estadual, seja ele professor de uma universidade pública federal. E isso se refere especialmente ao professor de curso jurídico, tá certo? Pois bem, pessoal, vamos para mais uma dica, tá certo? Entendido isso aí? Lembrando, professor de curso jurídico pode advogar. Isso já caiu em prova, inclusive, em outros momentos. Advogado exercendo a função de juiz eleitoral pode advogar, tá certo? Mais uma dica que eu deixo para vocês aí. Então, o advogado que exerce a função de juiz eleitoral exerce a função temporariamente. E em exercendo essa função temporariamente, ainda assim, ele pode continuar advogando, tá certo? Vamos lá, mais uma dica. Diretor de curso jurídico, né? Portanto, exerce uma função administrativa, pode também advogar, a semelhança do professor de direito, tá certo? Então, diretor de curso jurídico também tem permissão para advogar. Vamos para mais um ponto aqui. O procurador-geral do Estado, né, não pode exercer a advocacia além dos limites do seu cargo. Naturalmente que o procurador-geral, ele é um advogado, né? O procurador é um advogado do Estado. Mas o procurador-geral está limitado às suas funções de chefia
da Procuradoria-Geral do Estado. Ok, pessoal? E um último ponto, né? Já havia dito, ele não pode exercer suas funções de advocacia além dos limites do seu cargo. Ok? Na aula da semana que vem, né? Na aula da semana que vem, ou na nossa próxima aula, nós vamos tratar dos direitos do advogado. Tá certo? Nós vamos tratar dos direitos do advogado. Então vamos finalizar aqui o nosso estudo, tá certo? Vamos finalizar o nosso estudo. Primeiro ponto. O que é que nós estudamos hoje? Nós estudamos quais são os requisitos para ingressar na Ordem dos Advogados, né? O que é preciso? Está lá no artigo 6º, tá certo? No artigo 8º também, né? Da Lei 8.906 de 94, né? Nós vimos lá que como requisito para inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados é preciso ter capacidade civil, né? É preciso que o indivíduo apresente diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, que ele esteja quites com as suas obrigações eleitorais e militares, que ele tenha obtido a aprovação do exame da ordem, que ele não exerça atividade incompatível com a advocacia, e nós vimos algumas dessas incompatibilidades aqui hoje, que ele apresente idoneidade moral e preste o compromisso perante a ordem. Vimos os tipos de inscrições, né? Inscrição principal do advogado, aquela que deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral, né? Considerando-se domicílio profissional a sede principal da atividade da advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Vimos que para inscrição suplementar, se o ato de constituição de filial for averbado no registro da sociedade e arquivado junto ao Conselho Seccional onde se instalar, ficam os sócios obrigados à sua inscrição suplementar, se existe uma filial. E vimos ainda que, além da principal, o advogado deve promover a sua inscrição suplementar nos conselhos seccionais, em cujos territórios passa a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade, né, intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano, né? Lembrando essas 5 causas, por que eu dei tanto destaque a isso? Porque existem questões que já cobraram exatamente esse número aqui de 5 causas, né? Então, pode colocar lá 3 causas. Eu acho uma cobrança desnecessária, né? Mas o exame tem algumas questões que são de memorização, exclusivamente. Não exigem muita capacidade intelectual do examinando, né? Portanto, vocês precisam estar atentos, porque o nosso objetivo é ser aprovado, não é discutir se o exame cobra da forma devida ou indevida, é fazer o que o exame tem cobrado, né? E também não é nada impossível não memorizar esses aspectos. Portanto, 5 causas, 5 intervenções judiciais, ou mais de 5 intervenções judiciais, fora da sua seccional de origem, o advogado, portanto, será obrigado a fazer a sua inscrição suplementar. Ele vai manter a originária e vai ter uma inscrição, portanto, suplementar. Tá certo? Decorrente de transferência, se ele muda para outra unidade federativa, né, ele vai ter que ter uma nova inscrição profissional, né, no conselho seccional correspondente. Eu já falei para vocês que a estrutura das seccionais no Brasil, ela é a semelhança da estrutura das unidades federativas, né? Então, para cada unidade federativa existe uma seccional. Vimos ainda que cancela-se a inscrição do profissional, né? As possibilidades de cancelamento. Se ele assim o requerer, se sofrer penalidade de exclusão, a gente vai tratar aqui quando nós tratarmos das infrações ético-disciplinares. Se ele falecer, se passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia, se perder qualquer um dos requisitos necessários para a sua inscrição, né? Vimos os casos de licença, que licencia-se o profissional se assim o requerer, se passa a exercer em caráter temporário atividade incompatível com a advocacia, se sofre doença mental curável, portanto a licença é sempre provisória, né? O impedimento, ele é parcial, tá certo? A gente viu alguns casos aqui, né? Servidores
da administração direta, indireta e fundacional, contra a fazenda que o remunera, estão proibidos de advogar, né, contra essas fazendas. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, né, contra ou a favor pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas concessionárias profissionais de serviço público, né, também estão impedidos. E estão incompatibilizados, né, os chefes do Poder Executivo, os membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais, fazendo as vezes do poder, né, o poder, seja ele no âmbito do Poder Executivo, seja ele no âmbito do Poder Legislativo, seja ele também no âmbito, mais adiante, do Poder Judiciário, estão todos esses, né, proibidos de exercer a advocacia pela própria influência que possuem na esfera de suas competências previstas pelo nosso ordenamento jurídico, ora pela Constituição, ora pelas legislações estaduais. Tá certo? Membro do Ministério Público também segue a mesma lógica, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva. A gente viu aquela questão da não confusão das funções, né? Se o sujeito exerce a função judicante, ele não pode exercer a função de defesa, para que não haja uma influência, um desequilíbrio nessa relação jurídica processual, pela própria influência que o indivíduo pode exercer perante os outros colegas que também exercem a magistratura ou a função judicante. Pois bem, ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público, tá certo? Também estão incompatibilizados. Os ocupantes de cargos ou funções vinculados, direta ou indiretamente, a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro, ocupantes de cargos e funções vinculados, direta ou indiretamente, à atividade policial. A gente viu que a polícia atua na ponta da lança da persecução criminal e não pode também estar na condição de defensor, né, no exercício da advocacia. São atividades incompatíveis, né? Então, o advogado, só fazer uma brincadeira aqui com vocês, né? Então, o sujeito vai lá, né, prende o indivíduo e ele mesmo advoga impetrando um habeas corpus para que ele seja posto em liberdade, né? Haveria uma confusão de funções e, naturalmente, isso poderia deturpar a própria finalidade do sistema penal de qualquer Estado, tá certo? O nosso não é diferente. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Os ocupantes de função de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas, né? Então, esses aí, pela própria influência do poder econômico, também estão proibidos. E aí, finalizando com as nossas dicas, né? Via de regra, é possível advogar, exceto contra a fazenda que o remunera. O cancelamento é sempre algo definitivo, a licença é temporária. O professor de curso jurídico pode advogar, né? E aí, quando eu falo professor de curso jurídico, é óbvio que quem é professor de curso jurídico numa instituição privada não há nenhum impedimento para isso, mas por razões óbvias, né? O advogado é um profissional liberal, mas eu me refiro ao professor de curso jurídico de uma instituição pública, né, que poderia se arguir, ele não poderia advogar contra a fazenda que o remunera. Mas, mesmo nesse caso, ele está totalmente autorizado ao exercício da advocacia, tá certo? Exceto, naturalmente, se ele exerce uma outra função que o incompatibilize, né? Se ele é juiz, se ele é promotor, aí é por outro aspecto. Não é pelo fato de ele ser professor de uma instituição pública que ele está proibido de advogar, mas sim por outras circunstâncias que nós também já vimos aqui, certo? Pois bem, advogado exercendo as funções de juiz eleitoral pode advogar, né, na situação pro tempore, né, temporária, e o diretor de curso jurídico também está autorizado a advogar, tá certo? O procurador-geral não pode exercer a sua advocacia além dos limites do seu cargo. Bom, pessoal, então é isso, né? Esse foi o nosso primeiro encontro. Quero que nós tenhamos aqui um curso bastante proveitoso e que nós saiamos daqui aptos para gabaritar o exame da ordem. Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. Obrigado, pessoal.
bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, tá certo? Até mais.